O crescimento de casos de ataques cardíacos e problemas em jovens. Nesta semana, o filho do jogador de basquete LeBron James, o Bronny James, de apenas 18 anos, sofreu um infarto, foi hospitalizado nos Estados Unidos. Então, para a gente entender o que está acontecendo, saber até como ajudar, né, quando estivermos vivendo essa situação com algum parente ou amigo ou até em algum local público, a gente conversa agora com o médico Gerson Luiz Brett Jr., que é conselheiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Eu queria entender primeiro de que forma que vocês entendem esses casos de infarto em jovens e por que isso vem acontecendo. Boa noite, é um prazer. Nem sempre o que acontece subitamente é infarto. Existe uma situação que a gente chama de morte súbita e a causa principal de morte súbita é o infarto do miocárdio. Mas em pessoas mais jovens existem outras causas também comuns, quer dizer, dentro da raridade que é a morte súbita em jovem, existem outras causas além de infarto, por exemplo, arritmias cardíacas, malformações congênitas. Eu não tenho informação exatamente desse caso, do filho do LeBron, mas infarto em jovem é uma situação bastante infrequente. Doutor, tudo bem, dentro da quantidade que a gente acompanha, ainda tem uma frequência menor, mas segundo as informações, né, que a gente, das quais a gente dá conta nos últimos tempos, esse número aumentou. E por que mais jovens têm sido expostos a algum problema cardíaco? Existem fatores de risco bem conhecidos para o infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio, na grande maioria das vezes, é uma doença chamada aterosclerose, que é a obstrução das artérias coronárias. É uma doença que não existe só nas coronárias, existe nas artérias carótidas, cerebrais, sendo responsável por AVC, por exemplo. Mas a aterosclerose tem fatores de risco, fatores causais bem conhecidos, né? A hipertensão arterial, o colesterol alto, o diabetes, o tabagismo. E nos últimos 20, 30 anos, existe uma verdadeira transição epidemiológica, onde a boa parte das pessoas adquirem sobrepeso e obesidade. E junto com o sobrepeso e obesidade vem essas complicações, a hipertensão, o colesterol alto, o diabetes, que são fatores de risco muito prevalentes e muito comuns para a aterosclerose. Um outro fator de risco que tinha diminuído nos últimos anos e que agora volta a aumentar é o tabagismo. Sim. Não necessariamente o tabagismo convencional, mas a reexposição à nicotina, né? O tabagismo era muito frequente até os anos 70, 80, diminuiu muito nos anos 90 e 2000, e agora com o advento dos cigarros eletrônicos, novamente os jovens são expostos a nicotina, né, que é um outro fator de risco para a aterosclerose. Só para atualizar aqui a nossa audiência, né, de acordo com o Ministério da Saúde, a incidência de infarto em jovens de até 30 anos aumentou 13% entre 2013 e 2019. Eu mencionei, né, o aumento de dados e agora eu fiz a consulta correta aqui para que a nossa audiência tenha conhecimento disso também. E doutor, eu queria entender do senhor quais são de que forma que ele começa a se apresentar, né? Por exemplo, um caso de infarto, ou até mesmo a parada cardíaca, enfim. Quais são os sintomas que essa pessoa começa a ter? E para todos nós, para a maioria de nós que é leiga, como que a gente tem de atuar ali naquele momento, além de tentar garantir a chamada do socorro o mais rapidamente possível? Principalmente a dor torácica, a dor no peito. Normalmente a dor do infarto, a dor que a gente chama de angina de peito, é uma dor opressiva, ou em rasgamento, ou em sufocamento, sempre mal localizada no tórax, que por vezes irradia para o pescoço, até para a mandíbula, por vezes para baixo, em região à boca do estômago, ou dorso, ou às vezes braços, né, principalmente membro esquerdo, membro superior esquerdo. Enfim, é uma dor torácica que pode irradiar para pescoço, braço, o dorso, e sempre mal localizada, junto com uma sensação de falta de ar, sufoco, às vezes náusea, às vezes sudorese. É sempre uma situação de alerta, né? Uma pessoa que sente que sente esse tipo de sintoma, dor torácica, deve procurar auxílio médico o mais rápido possível. Boa parte das vezes não se trata de infarto, não se trata de angina, mas é realmente um sintoma de alerta que deve ser
encaminhado a socorro médico o mais rápido possível. Doutor, só para a gente finalizar, exercícios físicos de alta intensidade também podem provocar algum tipo de problema, principalmente para pessoas que muitas vezes não praticam nenhum tipo de atividade e de repente começam? Pode ser um gatilho, né, um deflagrador de um problema, mas eu acho que a mensagem principal que nós devemos deixar é que, de modo geral, 99% das vezes, a atividade física é uma coisa protetora para o coração. Excelente. Né? Atividade física, a dieta saudável, ao longo de anos e décadas, isso previne doença do coração. E as placas de gordura que se formam nas coronárias, essa doença que nós chamamos de aterosclerose, ela demora anos ou décadas para se formar dentro da coronária. Uhum. E a exposição aos fatores de risco, né, como eu falei, colesterol, diabetes, pressão alta, cigarro, leva a que isso aconteça com mais rapidez e numa prevalência maior. A atividade física serve como uma serve como uma medida protetora de infarto, né? Agora é evidente que uma pessoa que já tem uma placa, que já tem uma obstrução, que enfim se expôs aos fatores de risco durante muitos anos, o momento da instabilização da placa pode coincidir com o momento de uma atividade física vigorosa. Uhum. E é nesse momento que a pessoa pode sentir, ter os primeiros sintomas de infarto. Mas, de modo geral, a atividade física é uma medida protetora para a doença aterosclerótica que leva ao infarto. Muito bom o senhor fazer essa observação. Obrigado, viu, doutor, pela conversa neste sábado. Ótimo fim de semana. Um prazer, igualmente. Até mais.